sou ginecologista e obstetra, mãe da Maria e do Chico, idealizadora desse projeto Mãezinha ao Caramba, que visa descomplicar a maternidade de vocês e trazer informações baseadas em evidências científicas. E hoje eu trouxe a Aline. Bem-vinda, amiga! Obrigada! Bem-vinda de novo! Um prazer estar aqui novamente! Se apresenta pra gente, por favor. Sou a Aline Machado, doula e educadora perinatal. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar de um assunto tudo a ver, né? Super! Muito bem, hoje falaremos sobre indicações absolutas e relativas de cesariana. Quando a gente fala em absolutas e relativas, absolutas é porque não tem discussão. Relativas é que depende. Depende da equipe, depende do caso, enfim, a gente vai tentar discorrer um pouco em cima de todas as indicações. Eu coloquei aqui umas indicações de cesárea de emergência em trabalho de parto. E aí a gente tem, a primeira que eu vou falar é sobre o descolamento prematuro de placenta, né? O descolamento prematuro de placenta, ele até pode ser via de parto normal, desde que esse bebê já esteja nascendo. Né? Se ele está nascendo, está no expulsivo, ele está saindo. Já está acontecendo. Ele pode até nascer, né? Porque até ele levar para uma cesárea vai ser mais demorado. Ou fetos que já estão mortos, né? Então, se a gente já tem um feto morto e induz, né, esse parto, ou a paciente chega descolando e já é sabido que esse bebê está em óbito, não há necessidade de se fazer a cesariana, né? Mas, obviamente, que fetos vivos, a gente quer salvá-los o quanto antes. Prioridade, né? Então, é cesárea de urgência. Os fatores de risco para o descolamento prematuro de placenta são hipertensão, né? O principal deles é o que a gente mais tem medo, porque é, digamos assim, a patologia mais prevalente na sociedade, né? Entre as mulheres. Hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, né? Um outro fator de risco também é multiparidade, né? Gestações múltiplas já. E usuários de cocaína, cigarro, né? Então, é raro, mas ainda tem gente que fuma grávida, né? Ainda tem. É mais raro, mas ainda tem gente que usa cocaína grávida e a gente sabe que isso é extremamente perigoso, né? 2024, enfim, né? Não tem explicação, mas enfim, ainda tem gente que usa e pode sim correr o risco de ter um descolamento de placenta. Outra indicação é o prolapso de cordão. Acho que antes da gente passar, eu acho legal a gente deixar para elas como que elas sabem que está descolando, qual o sinal que tem. Como que é? O descolamento de placenta clássico, a paciente vai ter sangramento vaginal intenso e hipertonia uterina. A hipertonia uterina é quando a barriga fica dura direto. Então, assim, não é aquela contração que passa, né? A barriga é hipertonia uterina, a barriga fica dura constantemente. Mas nem sempre é assim, né? Esse é o descolamento clássico, sangramento e hipertonia. Sangramento ativo, vivo e hipertonia. Mas, às vezes, a gente pode ter um descolamento silencioso, em que o sangue ele descola, mas a paciente não chega a ter o sangramento vivo, porque o colo está fechado, enfim, ainda não deu tempo desse sangue ser exteriorizado, né? E aí ela fica sangrando para dentro, fica descolando e tem dor, né? O descolamento ele sempre vai ter dor, de qualquer forma, né? Ou o clássico ou esse mais silencioso. Quando ele é muito silencioso, inicialmente pode não doer, né? Então a gente tem que, na suspeita, fazer uma cardiotopografia, enfim, tem que avaliar a paciente com urgência. Mas o quadro clássico do descolamento é esse. Então, às vezes, até quando uma paciente diz assim, eu tô contraindo direto, doutora, não tá parando. Digo, não. A gente já fica alerta, né? Então, pode ser, tem alguma coisa errada. A contração que não para nunca, não tá certa. A contração, ela dura de 20 segundos a uns 2 minutos, né? Uma contração que dura 10 minutos, pode ser um descolamento de placenta e cabe avaliação com urgência, né? Porque uma preocupação das gestantes, sempre quando eu abordo esse tema de indicações, mas como que eu sei que tem alguma coisa errada, né? Então tem alguns sinaizinhos que elas podem identificar. E as hipertensas mais de olho ainda, né? Mais, né? E aí a gente tem então o prolapso de cordão, né? O prolapso de cordão é muito raro, sabe? Mas a gente percebe no toque. Toca a paciente, sente que tá o cordão aí, né? Então, o que se faz? Se leva com urgência essa paciente para uma cesárea, de preferência mantendo o toque. Alguém vai com o dedo dentro da vagina dela enquanto ela é encaminhada para o bloco cirúrgico. E só se tira o dedo de dentro da vagina
quando já tá o pessoal pintando e para cortar mesmo. Por quê? Porque se eu tirar o meu dedo de dentro da vagina, esse prolapso ele pode ficar pior e a cabeça comprime o cordão, né? Então o intuito de ficar fazendo esse toque vaginal é bizarro, né? Mas vai com o dedo da vagina mesmo, justamente porque a gente empurra a apresentação e o cordão consegue ter um fluxo melhor, né, de sangue. Fatores de risco para isso, enfim, um deles é a miotomia, né? Quando a bolsa é rompida durante o trabalho de parto com um feto muito alto ou sem necessidade, né? Na grande maioria das vezes não há a menor necessidade de romper a bolsa durante o trabalho de parto, na grande maioria das vezes, mas quando se faz iatrogenicamente, né? O que é iatrogênico? É quando o médico causa, quando se faz a ruptura da bolsa com um bebê muito alto, há risco de prolapso de cordão. Também polidrâmio, né? O polidrâmio, quando tem muito líquido e a paciente tem bolsa rota, esse cordão ele tem mais chance de descer, né, pelo colo ali, porque o bebê normalmente não está bem encaixado, né? Então as partes fetais estão lá para cima, então eu posso ter um cordão longo e esse tem cordão espaço ali para o cordão fluir antes do bebê, né? E esse cordão prolapsar. Isso tudo eu tô falando em trabalho de parto, né, gente? O descolamento de placenta, o prolapso de cordão, a gente também tem a ruptura de vasa prévia, né? O que é a ruptura de vasa prévia, gente? A ruptura de vasa prévia é quando eu tenho uma inserção dos vasos aí no colo. E aí rompe essa bolsa e rompe o vaso junto. Porque esse vaso, ele não está... É uma anormalidade, né? É uma placenta anômala, digamos assim, não é uma placenta normal. Normalmente a vasa prévia ela se dá com placentas velamentosas, em que a inserção do cordão é bem no bordo da placenta, né? Então fica grande a chance de ter vasos entre o cordão e a placenta. E aí, quando isso acontece, falta aquela geleia que mantenha a fluidez disso. E aí rompe a bolsa e rompe o vaso, enfim, e aí é uma urgência também. A gente tem que levar às pressas a paciente para o centro cirúrgico, porque pode perder toda a volemia, né? O sangue do cordão é o sangue que leva sangue da mãe para o bebê. Então, quando se rompe algum vaso ali, eu posso ter uma perda maciça de sangue fetal, né? Então é bem perigoso. O legal é lembrar que isso é uma coisa que durante o pré-natal tem como identificar como que essa placenta está, às vezes não, né? Já teve parto, né? Já teve parto que nasceu a placenta e deu para ver que era uma placenta que não foi uma surpresa, né? Mas às vezes dá para identificar que essa placenta... E às vezes a inserção ela até é velamentosa, mas ela não tem essas vasas prévias. Ela não tem esses vasos sem a geleia, né? E aí ela não implanta ali também no colo, né? Então, quando acontece essa vasa prévia, normalmente ela está associada com uma anormalidade ali de placenta e de inserção placentária, né? Enfim, o problema ele acontece quando ou rompe a bolsa ou a paciente entra em trabalho de parto, porque é aí que rompe, né? É raro também, mas pode acontecer. E, claro que num pré-natal muito bem feito, em que essa placenta é vista, em que a inserção do cordão é visto, a gente normalmente consegue diagnosticar antes e faz uma cesárea eletiva, né? Mas, quando não se sabe, enfim, às vezes é só aí que se descobre. E às vezes a gente já tem um óbito fetal quando tira o bebê. É muito grave. Outra indicação de cesárea, de urgência durante o trabalho de parto é a desaceleração do feto, né? Que eu acho que é o que a gente mais vê, né? E às vezes vê mais ou menos, né? Porque assim, desacelera, o que a gente faz? A desaceleração ela também tem que ser mantida, né? Ela tem que ter abaixo 100 ou menos de batimentos por minuto por 10 minutos ali, né? Claro que a gente não vai ficar esperando 10 minutos desacelerando, a gente vai dar oxigênio para essa paciente, a gente vai mudar a posição dessa paciente, a gente vai, enfim, tirar a ocitocina se essa paciente estiver sendo induzida com ocitocina, né? Porque às vezes desacelera por uma sobrecarga ali, né? De muitas contrações e sobrecarregam realmente a capacidade daquele bebê, né?
E quando a gente tem uma desaceleração que não recupera, mesmo com todas essas medidas, a gente leva para uma cesárea de urgência também. Na grande maioria das vezes, a gente muda paciente de posição já. Né? Eu acho muito bacana pontuar isso, porque eu, como doula dentro da minha prática, em que eu não posso interferir em conduta obstétrica, já observei, né, essas desacelerações em que não foi, né, dada a oportunidade de vamos manejar essa paciente, né? Vamos ver se de repente mudando a posição, porque às vezes a gente viu que aquela paciente já estava um pouco cansada, então ela estava muito tempo ali deitada, de barriga para cima. Ou sentada na banqueta. Sentada na banqueta também, às vezes a gente observa que dá uma desacelerada. Aí a paciente só levanta e já pronto, ou às vezes só vai pra trás e já melhora. Exato. Por quê? Porque aqui na banqueta dá uma travada, né, gente? Na circulação, às vezes. E a gente tá escutando, dá uma desacelerada. E não é uma desacelerada patológica, porque a gente inclina a paciente, escuta de novo e o coração já tá bem, né? Exato. A nossa forma de avaliar o bebê é a frequência, né? Então, se a gente não tem mais segurança com a frequência cardíaca fetal, aí é cesariana. Na hora, né? Mas nem todos os profissionais vão seguir essa conduta, né? Então eu acho muito legal e eu sempre saliento para as pacientes, né? Sim, elas podem pedir, né? Tá, mas eu posso levantar um pouquinho? Pode auscultar mais um pouco e tal? Tá no direito dela, né? De pedir para uma ausculta um pouco mais frequente. E aí sim, isso é absoluto, é uma indicação absoluta, né? Se a gente não tem uma frequência tranquilizadora, segurança do bebê em primeiro lugar, né? A gente até tenta fazer uma cardiotoco ali, né? E aí quando a gente tem uma cardiotoco ruim, tem desacelerações que são óbvias, né? A gente vê, não, é cesárea. Tem algumas que a gente bota na cardiotoco ali, acha um pouco suspeito, avalia uns 20 minutos e acaba levando pra cesárea. E aí tira um bebê que tá bem. Aí fica a dúvida. Tirei a tempo ou era um falso positivo? Né? Porque a cardiotocografia, que é aquele examezinho que a gente faz para avaliar a ausculta fetal, a gente coloca duas faixinhas, uma aqui embaixo para escutar o coração e uma em cima para avaliar as contrações, né? E aí a paciente ainda ganha um outro botãozinho ali que ela aperta para ver quando tem a movimentação. Então isso nos dá informações, nos traz informações importantes sobre a situação fetal. Só que esse exame é um exame que tem muito falso positivo, né? Então, muitas vezes é feito o exame e durante esse exame também é muito importante que a gente, enfim, claro, quando não é uma coisa grave, quando tu vê que a frequência só tá silente, assim, esse exame ele precisa ter acelerações transitórias, precisa ter variabilidade e o bebê precisa mexer, para ele tá bom. Quando não tem nada disso, num trabalho de parto, tá fluindo bem, a gente até alimenta a paciente muitas vezes e recupera, né? Óbvio que se eu tô vendo desacelerações bizarras, eu não vou alimentar ela, de repente passo uma com glicose, algo do tipo, porque às vezes é hipoglicemia também, né? Esse bebê precisa de uma glicose, enfim, esse bebê precisa acordar, essa hidratação ajuda. Mas muitas vezes não tem o que fazer, é cesárea, enfim, né? Mas a cardiotoco nos ajuda muito nisso, só que às vezes a gente fica na dúvida, né? Indiquei bem ou não? Na dúvida é sempre melhor indicar. Outra indicação, gente, feto córnico ou transverso no trabalho de parto, né? Um bebê que tá atravessado. Cabeça pra cá, pelve pra cá, né? Membros, enfim, pra baixo ou pra cima, enfim. Não é um bebê que está de cabeça pra baixo e nem pélvico, né? A gente vai falar sobre o pélvico daqui a pouco, porque é uma indicação relativa de cesárea, dependendo da equipe. Então, esse feto que está atravessado, a paciente tem que ser submetida à cesárea porque existe risco de ruptura uterina, né? Então, quando não está em trabalho de parto, está assim, antes a gente pode tentar a versão cefálica, né? Antes de entrar em trabalho de parto. Exato. Em trabalho de parto, o risco de ruptura uterina é muito grande e aí, enfim, ideal a cesárea. Outra indicação é lesão herpética ativa no períneo. A gente sempre que começa o pré-natal de uma paciente tem que questionar sobre herpes, né? Se ela já teve episódio de herpes genital. Se questiona essa questão do herpes, tá? A prima infecção, não tenha dúvida. Se ela fizer uma prima infecção e tiver com a lesão herpética, é cesárea. Porque essa tem uma carga viral muito alta e há risco de encefalite herpética no bebê e pode ser fatal.
Mas quando a paciente já tem de repetição, enfim, a gente costuma usar a ciclovir com 36 semanas, a ciclovir, que é o antiviral, de 400 mg 3 vezes ao dia, quando fecha 36 semanas, para evitar que ela tenha, né, no trabalho de parto. Que esteja ativo, né? Que faça uma lesão ativa, né? Então, é indicação de cesárea também, lesão herpética ativa. Mas se você sabe que você tem, avisa o obstetra, que aí, Avise, por favor. né, avise. Claro, a gente pergunta sempre, né? Mas às vezes é importante a gente pontuar. A gente tá rindo aqui porque a gente teve um caso que a gente estava com a paciente em trabalho de parto, já era bolsa rota, já tinha feito analgesia, estava no segundo pique de analgesia. E aí ela tirou a camisola que ela tava e eu olhei assim. Claro, a lesão não tava bem no trajeto, ela tava mais lombo sacro ali, né? Na nádega, né? Nádega. E ela tinha uma lesão herpética ativa. E eu olhei assim, o que é isso? É uma herpesinha. E eu olhei, seguramos na mão de Deus, né? Não tinha mais volta. Não, já tava tudo contaminado, né? Eu lembro que o marido até, doutora, não tem como botar um esparadrapo em cima? A gente falou, Jesus, não dá. Tá, ok. Graças a Deus não deu certo, né? Não deu problema, Não quer deu dizer. problema nenhum. Não deu problema, né? Deu certo, parto, nasceu, normal, não teve encefalite. Mas é muito importante, né? E aí, claro, quando a gente questiona o paciente se tem patologias, então vamos questionar diretamente perguntando sobre herpes genital. Agora a gente não deixa passar nenhuma. Outra indicação durante o trabalho de parto é a parada de progressão ou a desproporção cefalo. Aí é raro, né? Mas acontece. Só que são duas coisas diferentes, né? A parada de progressão é uma coisa e a desproporção é outra. A parada de progressão é quando, por mais de 4 horas durante o trabalho de parto, a paciente se mantém com aquela determinada dilatação e não evolui. Só que a gente, antes de chegar nas 4 horas, a gente normalmente tenta, né, manejar essa paciente justamente para que ela engrene, né, para que evolua, para que não pare, né, ou a gente, enfim, movimentação, ocitocina, se for necessário. Vai se entender todo um contexto, a posição do bebê, a posição do bebê, a altura do bebê, por que tentar entender, né? Às vezes pode acontecer aí no meio do caminho entender que pode reverter esse quadro, e às vezes realmente não. E aí, às vezes a gente fica 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas e se define, né, com a família que vai para a cesárea. Outra coisa é a desproporção cefalopélvica. A desproporção cefalopélvica é quando ela já está completa e não nasce. Por mais de 4 horas, né? Então, às vezes ela pode até nem estar com puxo ainda, porque às vezes está completa, mas está muito alto. Então, essa é a diferença entre parada de progressão, tipo assim, parou com 6, 7, 8 é parada de progressão. Parou completa, é desproporção cefalopélvica. Então, parada de progressão é óbvio, parou de progredir o parto. Desproporção cefalopélvica é uma desproporção entre a cabeça do bebê e a pelve da mãe, né? Que é raro. É raro, tá? Então, mesmo com manobras e com ocitocina não evolui, cesárea. E lembrando que essa desproporção não está relacionado a... Já ouvi mães me dizendo, porque o meu bebê está previsto para nascer com 4 quilos. E aí elas já colocam na cabeça dela, acho que vai ter uma desproporção, acho que não vai passar. Não é isso, tá, gente? Não está relacionado com. Ou também tem aquela, né? Ninguém da nossa família ganha normal. Exato. Não existe isso, né, gente? Não é genético. Não, são bebês diferentes, em pelves diferentes, com posições diferentes. Dá pra tentar. Né? Bom, aí eu separei aqui umas indicações de cesárea eletiva. Aquelas ali que a gente falou eram em trabalho de parto. Essas que a gente vai falar agora são situações em que a gente já tem que ir direto para cesárea, o ideal é não entrar em trabalho de parto. Uma delas é útero cortado previamente, né? Então, pacientes que foram submetidas a miomectomias transmurais, né? De mioma intramural. Então, assim, se ela tirou um mioma subseroso, ele tá lá fora, não tem problema, tá fora do útero, por fora do útero. Se elas tiraram um mioma de dentro do endométrio, também não teria problema. Agora, se tirou um mioma de dentro do miométrio, aí tem risco maior de ruptura uterina e, idealmente, então, fazer uma cesárea eletiva. Então, quando a gente fala em útero cortado, pode ser uma miomectomia, ou por videolaparoscopia, ou aberta, indiferente, ou uma cicatriz uterina corporal por uma cesariana, em que esse útero teve que ser cortado
corporal. Normalmente a gente corta o útero, é tipo um sorriso. Só que às vezes está muito difícil de extrair, e isso normalmente é quando são bebês altos, né? Cesáreas que não tinham indicação normalmente. E aí o médico corta para cima, então ele faz um T no útero, né? Um T invertido. Tem o corte aqui e corta para cima. E muitas vezes essas pacientes não são cesáreas. Nem sabia que tinha Né? Então, assim, hoje em dia, cada vez mais, né, as pacientes com cesáreas prévias querem tentar o normal. Pelo conhecimento, por estudarem mais, né? E até por terem passado por uma cesárea, saberem como é e não quererem mais, né? Terem uma experiência melhor, diferente. Melhor para ela e para o bebê. Então, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento porque o médico não falou, né? Então, lembrar que toda vez que a gente faz um corte em T na paciente para tirar um bebê, quando a gente aumenta essa incisão uterina, a gente tem que avisar a paciente, a gente tem que escrever em prontuário que ela não pode tentar o parto normal de novo, né? Então, e a gente sabe que falta, né? Falta muita descrição, falta muita orientação. Tem pacientes que às vezes estão em serviço de plantão, operam com um e tem alta pelo outro, né? Então, isso é muito perigoso, né? Até porque hoje em dia, cada vez mais, né, essas pacientes que foram submetidas a cesárea estão querendo parto normal, não pode sim aumentar a chance de rupturas uterinas. A gente não tem muito relato na literatura de ruptura uterina, né? Por quê? Porque tinha muita cesárea, né? Então talvez a gente tenha mais agora, né? Mas o que a gente tem na literatura de evidência científica falando em relatos de ruptura uterina com cesáreas prévias é pouca coisa, né? Então a gente se baseia em alguns dados que são: a paciente que tem uma cesariana prévia, ela tem uma chance de 0,5% de romper o útero numa futura. A paciente que já tem 2 cesáreas prévias, ela tem 1% de chance. Eu tô falando no corte normal, não inteiro, né? Na esterotomia segmentar, que é no segmento. Segmento é uma região do útero que é fina durante o trabalho de parto. Então, por isso que também é bom ir para cesárea no trabalho de parto, porque aí esse segmento ele já está mais fino. Diminui, inclusive, o risco de laceração na cesárea. Então, assim, essa questão da cicatriz uterina é importante a gente sempre falar para o paciente por causa desses riscos. E a paciente que tem, assim, o que a gente tem na literatura é que até 3 cesáreas prévias com esterotomia segmentar ainda sejam mais seguras do que a cesariana. Mais de 3 cesáreas a gente não tem quase descrição na literatura, né? Mas a gente banca, né? A gente sempre fala para o paciente, a gente banca, a gente interna já no início do trabalho de parto, a paciente assina um consentimento informado sabendo dos riscos, né? E a gente fica muito vigilante durante esse trabalho de parto, porque sim, há maior risco de ruptura uterina. E esse risco vai para 5% quando eu tenho 3 ou mais cesáreas prévias. Óbvio que quanto mais cesáreas, 5, 6, maior é o risco, né? Porque tá mais retalhado aquele útero. Mas, por enquanto, é o que temos na literatura. Mas a gente sabe que, então, até 3 ainda vale bancar o parto. Agora, eu imagino que talvez alguma mulher que tenha tido uma cesárea anterior, talvez pelo SUS, pelo plantão, ela não sabe que tipo de corte ela teve e ela tá pensando, tá, e agora eu tô me preparando, tô aqui assistindo esse vídeo porque eu quero saber realmente reais indicações de cesárea. Como é que eu vou saber que tipo de corte eu tive na minha cesárea anterior? Difícil. Né? Difícil porque ecograficamente é muito difícil a gente descrever, né? Tanto que tem alguns profissionais hoje em dia que medem, né? Fazem uma medida ali do útero para ver quanto que está medindo o segmento, para ver se é possível operar, tentar o parto normal ou não, né? Então, a gente vê, né? Hoje em dia até nas descrições de ecografia. Não tem relação, a gente não consegue, a gente não tem na literatura dados que relacionem, né, essa espessura com o risco de ruptura uterina. Então, independentemente dessa espessura medida, né, o risco é pequeno e a gente tenta o parto. Agora, realmente, Aline, fica difícil, a gente não tem como dar essa resposta. O ideal é a gente cada vez orientar mais, né, os profissionais a informarem os pacientes e tentar não fazer o corte em T, né? Óbvio que se é um bebê que a gente tem que tirar às pressas,
se tenta de tudo. Mas a gente também usa fórceps nas cesáreas, tá? Bebês altos, tem muita cesariana eletiva ainda, né? Então, bebês que estão indo para uma cesariana eletiva sem trabalho de parto, normalmente eles estão altos. E aí é difícil, e aí por vezes é feito esse corte em T. Então, antes de fazer o corte em T, é mais seguro tentar puxar o bebê com fórceps do que fazer o corte, né? Porque aí pelo menos tu não vai comprometer o futuro obstétrico dessa mulher. Perfeito. Bom, e aí a paciente que tem essa cicatriz uterina, diferente do ideal, né, em T ou a miomectomia, o ideal é que seja uma cesariana com 38 semanas. Outra questão é a placenta prévia total. Total porque a marginal é uma indicação relativa, vou falar na sequência. Mas quando a gente tem uma placenta prévia total, dependendo do caso, se indica com 36, 37 ou 38. Dependendo do caso, né? Se é uma paciente que já está contraindo, se é uma paciente que está com modificação de cose, se faz até com 36 semanas. Não se arrisca, né? Já se amadurece o pulmão desse bebê previamente, porque em tese é para saber que temos a placenta prévia, né? A gente, no segundo trimestre, tem um exame que chama ecografia obstétrica morfológica do segundo trimestre, em que também se deve solicitar uma medida de colo uterino. E nessa medida de colo uterino, a paciente é submetida a uma ecografia transvaginal, em que é visto em loco, em foco, o colo e se tem placenta ali ou não, né? Agora, tem alguns profissionais que ainda não solicitam a medida de colo na morfo do segundo trimestre. Estão errados, certo é pedir, né? Então, caso você esteja com algum profissional que não te solicitou, que te solicitou a morfo do segundo trimestre e não acrescentou a medida de colo, solicite que seja feito, tá? Porque também ela, quando esse colo ele dá abaixo de 2,5 no segundo trimestre, a gente tem um aumento de risco de parto prematuro, né? Por isso que a gente mede o colo. Então, essas são... outra indicação é a placenta creta. Se a gente consegue diagnosticar que a placenta é acreta antes do trabalho de parto, né? Antes do término, e normalmente se vê, tá? Quando a placenta é acreta no segundo trimestre, também a gente consegue ter uma visualização melhor da placenta e aí se é placenta creta, também dependendo do quadro, se faz uma eletiva. E agora, as indicações relativas. As indicações relativas, elas são relativas porque depende da equipe, depende do local que você tá, depende da disponibilidade de tudo que você tem ali, né? Eu mesma, né, fui submetida a 2 cesarianas eletivas por fetos pélvicos, foi uma opção minha e das minhas equipes, né? Eu fiz 2 cesáreas com equipes diferentes e ambos, né, tanto o meu primeiro obstetra quanto a segunda não bancavam isso, não eram profissionais que estavam, digamos assim, abertos para o parto pélvico. E eu também não declinei, né, em relação ao parto pélvico por toda a minha experiência profissional, né? Eu também não tive uma formação, digamos assim, com parto pélvico sendo levado para o normal. Todo bebê pélvico que chegava, a gente acabava operando na residência. Poucos foram os pélvicos que a gente assistia parto mesmo, né? Normalmente eram ou gemelares ou pélvicos que já chegavam nascendo. Então, claro, a gente como profissional tem que ter formação em parto pélvico, tem que saber atender o parto pélvico, porque ele pode ser uma emergência. Qualquer paciente pode, o bebê virar e entrar em queda de parto e o bebê chegar pélvico. Então a gente sim, tem que estudar, tem que saber manejar. Mas quando tu pode optar por um ou outro, por uma via ou outra, aí cabe a equipe e a paciente, né? Então a gente sempre explica para paciente que dá para tentar muitas medidas para virar esse bebê antes, né, de realmente chegar no termo e ter que ir para uma cesárea eletiva, ou a paciente procura uma equipe que esteja disposta e que esteja alinhada com os desejos dela, né, em fazer essa assistência de parto pélvico. Eu acho que é legal salientar também que até onde a gente, né, entende, em todo o Brasil, poucas equipes se especializaram em atender também, e a gente até entende que as equipes que dizem, olha, preferimos não atender, também tem a questão da segurança, porque um parto pélvico pode exigir também muito mais manejo do que um parto. O parto pélvico ele tem uma chance maior de desfecho negativo, de desfecho desfavorável, né? Então, todo mundo tem que estar aberto àquilo, né? Tanto a equipe quanto a paciente.
Então, por exemplo, se a paciente pensar assim, meu bebê tá pélvico, eu não vou falar nada pra ninguém, vou chegar no plantão parindo, quero ver eles não fazerem. Querida, você pode estar com uma equipe que não sabe manejar, e aí realmente o profissional, como não sabe manejar, vai piorar muito mais o desfecho desse bebê, né? Então jamais se faz isso, né? Tu só vai ter segurança para ir pro parto pélvico se tu tiver com uma equipe bem treinada e tiver com tudo alinhado. Então, essa semana ainda uma paciente me perguntou, tá com um bebezinho pélvico, ela me perguntou, mas daí não tem mesmo como, se não virar não tem como. Eu falei, não, a questão é a margem de segurança, pelas questão mesmo. E se precisar manejar? A gente vai ter uma equipe que saiba, né? Pode ser que flua um parto lindo, maravilhoso, redondinho, como a gente fala, né? Mas e se não for? Até porque bebês pélvicos, eles não... Assim, não existia bebê pélvico se todos morressem, né? A natureza, ela é sábia. Óbvio que bebês não ficariam pélvicos se realmente todo parto pélvico fosse dar um problema, né? Eu ia dizer uma merda. Por quê? Porque eles nascem, claro, mas tem mais riscos, né? E aí a gente tem que bancar os riscos também quando a gente, né, escolhe uma via de parto ou outra. Assim como quando a gente escolhe uma cesariana, a gente banca os riscos de uma cesariana, que são riscos muito maiores do que um parto normal em relação a risco cirúrgico, risco anestésico, né? Mas aí então você vai conversar com seu bebê fica pélvico, mesmo depois de tudo, que tem muita coisa para fazer, né? Tem acupuntura, tem fisiopélvica, tem a versão cefálica, tentou tudo isso, não virou, aí tu tem que estar alinhada com a tua equipe para saber, né, o que fazer. Porque até mesmo as equipes treinadas em parto pélvico e que assistem adequadamente, elas tentam fazer o bebê virar. Todos tentam. A primeira opção, né? é fazer o bebê virar. A primeira opção é fazer o bebê virar porque se torna um parto mais seguro. Certo? E aí é mais relativo ainda quando esse pélvico, ele pesa mais de 3.800 ou menos de 2. Então, é mais arriscado ainda. Então, tem que estar alinhado, né? Então, pélvico prematuro ou pélvico macrossômico é mais arriscado ainda. Uma coisa que, né, eu sempre falo para as gestantes de bebê pélvico, e já acompanhei uma bebezinha pélvica que a gestante optou por isso, tudo bem, então eu sei que vou passar por uma cesárea porque eu sei que é o mais seguro, mas quero esperar entrar em trabalho de parto. Sim, a gente sempre sugere que espere entrar em trabalho de parto, tá? A gente sempre sugere que sim, a cesariana no trabalho de parto, como eu estava falando antes, ela é menos arriscada no sentido de sangrar menos, lacerar menos, e pro bebê também é melhor, né? Porque esse bebê, ele vai sair no momento que ele tá pronto, né? A gente vai ter certeza absoluta de que ele está bem, né? De que ele tá, digamos, que ele está pronto para nascer, né? Ele tá bem, ele tá legal para vir ao mundo. Toda vez que a gente faz uma cesariana eletiva, mesmo que seja com 39 semanas, tem mais risco dele precisar de UTI neonatal. Tem mais risco dele fazer taquipneia transitória do recém-nascido porque ele não deu o start no trabalho de parto. Também uma indicação relativa são os gemelares, tri, quadri, mono, porque o gemelar mono-di ou di-di, quando o primeiro está cefálico, pode ser parto normal, tá, gente? Isso a gente não está discutindo. A gente sempre explica para os pacientes. Agora, qualquer pélvico, gemelar, aí também, né, quando o primeiro tá pélvico, aí também, enfim, se a equipe não assiste o pélvico, porque em tese, o que acontece? Quando o primeiro tá cefálico e sai, a gente sabe que essa paciente tem abertura, que não é uma pelve anômala, sabe? Que é uma pelve que consegue colocar o bebê para fora, que é uma paciente que, enfim, ela já pariu um cefálico, o pélvico vai sair também, né? Então, por isso que a gente tem que saber manejar o parto pélvico, porque nessas situações a gente vai ter que manejar, né? Agora, o relativo é quando é um quadri ou trigemelar, enfim, né? Que aí normalmente são bebês pequenos, e aí já fica nessa questão do pélvico menos de 2 quilos. Quando é a gestação gemelar mono, a chance de acidente com cordão é grande, né? Durante o trabalho de parto é bem maior. Então, né, eu sempre explico para os pacientes, mono, na verdade não pode nem nascer aqui. Porque aqui a gente não tem, aqui a gente está na cidade de Gramado, aqui a gente não tem UTI neonatal. Então mono tem que nascer em um hospital que tenha UTI neonatal.
tri ou quadri gemelar também. Então não é muito a nossa realidade aqui na nossa cidade, né? Mas com equipes treinadas em grandes centros, como tem no Natal, é possível, né? Como eu disse, desde que todo mundo banque os Desde que a riscos. equipe banque, né? E a paciente banque os riscos. E aí tem o que eu estava falando antes das múltiplas cesáreas, né? Múltiplas cesáreas não é uma indicação absoluta de cesárea. Por quê? Porque quando tem uma prévia, tem aquele risco de 0,5. Quando tem 2 prévias, tem aquele risco de 1% de ruptura uterina. E quando tem 3 ou mais, tem um risco de 5%. Então, tem que conversar com a equipe. Se a equipe banca, ótimo, a gente faz essa assistência. Mas a paciente tem que assinar um termo, né, dizendo que, enfim, ela está ciente dos riscos e que ela banca esses riscos também, né? A gente não pode mentir para a paciente e dizer, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Não, tem risco maior de ruptura uterina. Mas tem mais risco de outras intercorrências cirúrgicas se for para mais uma cesariana. Uma quarta, quinta cesárea, né? A gente chama de VBAC, né? Vaginal Birth After Cesarean. Ou, né, parto vaginal após cesariana. Hoje a gente vê muito, né, porque cada vez mais as pacientes estão se informando mais e querem sim bancar os seus partos mesmo após cesarianas, mas a gente tem que ter esta consciência dos riscos, né? E aí eu sempre comento com as pacientes, e sempre com cicatriz segmentar, né, gente? Lembrem que a cicatriz corporal, quando ela é invertida, ela não pode para não pode para uma tentativa de parto normal. Então, é possível, tem que ser discutido, tem que assinar consentimento e quando entra em trabalho de parto, eu oriento as minhas pacientes, idealmente, irem já em trabalho de parto para o hospital. Chegou na fase ativa, já vai, né? Se ficar muito tempo numa latente, também acho adequado ir. E fazer uma primeira avaliação, né? Eu sempre sugiro assim, vamos fazer uma cardiotoco basal no início do trabalho de parto, depois volta para casa. A gente tem que se cercar no máximo de segurança para poder trabalhar com qualidade. Outra indicação relativa é o tempo entre as cesáreas, né? A gente sempre fala que o intervalo interpartal entre uma cesárea e outra, o intervalo interpartal, ele tem que ser de 18 meses, idealmente, tá? Por quê? Porque se eu engravidar antes disso, aumenta a chance de aborto, trabalho de parto prematuro, feto com restrição de crescimento, enfim, vários problemas. E a gente tem na literatura que de 15 a 18 meses a gente pode tentar o parto normal. É uma indicação relativa, né? Claro que vai ter profissional que vai dizer, tá louca? Claro que não, vou te operar. Então, discuta, né? E banque os riscos. Por quê? Exato. Porque se for menos de 15 meses, talvez a equipe não queira bancar, né, esse risco, e talvez a paciente também não queira bancar. A gente tem muito pouco na literatura descrição, evidência científica, né? A gente tem muito pouco relato sobre isso na literatura para poder dizer para a paciente, tantos por cento com tantos meses. Não tem, né? Então, digamos assim, bancar os riscos. E placenta prévia marginal ou parcial. Quando essa placenta, ela dista mais de 2 centímetros do orifício cervical interno, a gente costuma bancar sim esse parto. Agora, ela pode sim, durante o trabalho de parto, começar a sangrar. E aí, claro, vai sim encaminhar. A gente faz a prova de trabalho de parto, que a gente fala que né, colocar a paciente em trabalho de parto, a gente espera a paciente em trabalho de parto e observa qualquer sinal de sangramento, cesárea de emergência. Então, placenta prévia marginal, com mais de 2 centímetros, a gente pode bancar, é baixo risco. Agora, quando ela tem menos de 1 centímetro do colo, aí é melhor a cesariana. Aí o risco aumenta e, enfim, é melhor indicar a cesárea. Inserção velamentosa de cordão, né, que a gente estava comentando ali com a vasa prévia. Quando a gente sabe que é uma inserção velamentosa de cordão, não há necessidade de indicar a cesárea de cara, né? Porque pode ser que seja uma inserção velamentosa sem vasa prévia. E aí dá. Então, pode se tentar, né? Mas tem que ter ultrassonografia bem feita, né? Tem que ter, digamos assim, descrito tudo isso, né? No pré-natal, tem que a gente tá sabendo, tem que ser uma ecografia bem feita. Na dúvida, melhor operar, né? Às vezes a gente tem locais tão ruins, nos serviços de ecografia tão ruins, Exato. né? Que nem sempre vai ter a disposição pré-natal ideal, né? Eu tive uma paciente que chegou no plantão uma vez. Eu já estava no hospital, é que o nosso plantão é sobre aviso, né? É uma cidade pequena, então, apesar de ser Gramado, é uma cidade pequena,
Então a gente acaba ficando um pouco limitado. E eu já estava no hospital, ela chegou sangrando à tarde. E quando passaram com ela na maca, é sangramento, parece que já está sangrando desde de manhã, a enfermeira falou. Aí eu fui atrás. Quando eu toquei, ela já tinha 7 centímetros de dilatação e eu tocava a placenta. Eu só tocava a placenta, dava para sentir, né, o bordo placentário que estaria inserido na placenta, no útero. Eu só tocava isso. E, infelizmente, né, levamos a paciente para uma cesárea de urgência. Foi o quadro da dor, porque era um bebê que estava transverso, então bebês transversos são um pouco mais difíceis de tirar. Então era uma placenta prévia com um bebê transverso e o bebê foi a óbito. Então... Aí a gente fica pensando como foi esse pré-natal. Ela não sabia, né? Na verdade, aqui pelo SUS, há muito pouco tempo se faz morfológica. Eu não sei nem se o SUS daqui cobre morfológica. Não tem essa informação. Faz, mas às vezes fica distante, às vezes acaba não consegue para certo. Exato. É porque a morfológica do segundo trimestre, ela tem que ser feita entre 20 e 24 semanas, né? Preferencialmente 22, 23, de 18 a 24 dá. Mas preferencialmente 22, 23 semanas. E aí, se não se faz, se não se mede o colo, se não coloca o transdutor na vagina para medir o colo, o cara que já faz meia boca, aquela outra por cima, não vai ver que essa placenta está no colo se ele não fizer a trans. Então é importante. Outra indicação seria Doppler alterado, com centralização fetal. Não é uma indicação absoluta, tá? Se a cardiotopografia tá boa, dá para tentar o parto normal sim. Às vezes a gente deixa até essa paciente numa cardiotopo quase que contínua para saber que é um bebê que está bem, né? Mas se é um bebê que está centralizado, então algumas equipes realmente optam por cesariana. Uma outra questão é o HIV, né? A HIV, ela é eletiva se a paciente tiver uma carga viral desconhecida ou um CD4 baixo ou carga viral acima de 1000 cópias, aí a gente indica eletiva. Agora, se ela chega completa ou quase completa, se ela chega ali no expulsivo, se ela está em franco trabalho de parto ou quase no expulsivo, já tem ruptura de bolsa, não tem muito por que fazer uma cesariana, né? Aí dá para deixar normal. E aí eu deixei umas anotações aqui. Que a cesariana em trabalho de parto, ela protege aquilo que eu tô falando, contra taquipneia transitória do recém-nascido, diminui a chance de internação em UTI neonatal. Durante o trabalho de parto, então, esse segmento se afina e tem menor risco de laceração lateral, né? Porque às vezes a gente, tira o bebê e lacera muito, então aumenta o risco de sangramento e de piorar muito essa laceração. E também é mais fácil de extrair esse bebê se a paciente está em trabalho de parto. E aí, tirando os riscos anestésicos e cirúrgicos de hemorragia, infecção, deiscência de sutura, enfim, riscos cirúrgicos. E indicações de cesáreas, que não são indicações de cesáreas. Eu deixei apontada algumas aqui. Antigamente a gente falava da cesárea iterativa. Tem uma iterativa, vamos fazer outra cesárea. Iterativa, a paciente iterativa é quando ela tinha 2 cesáreas prévias já. Aí já se dava direto para cesárea, né? Uma outra indicação é o parto prolongado, ou expulsivo prolongado, né? A gente sabe que parto prolongado, expulsivo prolongado não é indicação de cesárea, porque não tem tempo limite no trabalho de parto. Desde que bebê e mãe estejam bem, né? E querendo aquilo, né? Então a paciente está disposta, não está em exaustão ainda, né? Nó verdadeiro de cordão, a gente também sabe que não é indicação, tá? Porque esse bebê pode nascer, nó verdadeiro não é sinônimo de sofrimento fetal durante o trabalho de parto. Circular de cordão. Circular, 30% dos bebês nascem com circular de cordão, gente. Né? Então assim, pode daqui a pouco desacelerar por uma circular? Pode. De repente essa paciente tem 2, 3 circulares, esse bebê tem. Pode de repente dar uma compressão de cordão e dar uma desaceleração na contração. Mas normalmente quando sai da contração, que já não está mais comprimido, já estabiliza. Então não é uma indicação cesárea. A gente nem olha se tem circular de cordão. Na verdade, nem precisaria mais citar hoje. Ainda tem, né? Às vezes, quando a paciente às vezes vai fazer a ultra, às vezes elas ainda chegam preocupadas porque foram fazer a ultra e o profissional cita que tem, né,
2, 3 voltas, como se fosse, né, algo importante de que ela devesse se preocupar. Mas não, tá, gente, tá tudo certo. Pode. E se em algum momento nesse trabalho de parto o bebê mostrar que não tá bem, vai pra cesárea, tá tudo bem. Anemia em hipótese alguma seria indicação de cesárea, até porque na cesárea se estima que a paciente perca 1 litro de sangue, mais ou menos. E no parto normal ela perde uns 500 ml, mais ou menos, né? Claro que pode ser mais, pode ser menos, enfim, né? Ou um ou outro, mas na cesárea se sangra mais, normalmente. Anticoagulação? Também não, né? Paciente que usa heparina, enfim, pode ser submetido a cesárea. Ceratocone, não vai explodir o olho, gente, pode. Cardiopatias, eu até tenho um ponto de interrogação. Porque cardiopatia, em que a paciente foi no cardiologista, ele explicou que é uma cardiopatia, que ela tem muita disfunção, que ela não aguenta, que ela é limitante, essa cardiopatia, e tem pacientes com cardiopatias muito graves mesmo. Mas tem paciente que, tem uma cardiopatia, disseram que tem uma cardiopatia quando era criança. Cara, manda olhar no cardiologista. A grande, imensa maioria das cardiopatias são completamente compatíveis, a não ser realmente que seja algumas cardiopatias específicas, enfim, e é raro. Mecônio não é indicação de cesárea também. Por quê? Porque pode ser um mecônio por uma situação fetal não tranquilizadora, e aí vai para cesárea, e aí é visto na cardiotópico. Ou pode ser um mecônio por maturação fetal, né? O bebê realmente está pronto para nascer, deu start no trabalho de parto e junto com uma bolsa rota, porque a gente só identifica a mecônio quando rompe a bolsa, né? Se não rompeu a bolsa, não tem como ver que é mecônio. Se a cardiotópica tá boa, né, e tem o mecônio, a gente orienta que a paciente ingira muita água para diluir esse mecônio, né? Eu já tive trabalho de parto que a paciente iniciou com mecônio e terminou o expulsivo com líquido claro. Também já acompanhei. Lindo, né? Então, assim, mais do que nunca a gente sabe. Quando esse mecônio parece um creme de ervilha, é mais perigoso, né? Quando ele é espesso, quando ele não tem muito líquido, principalmente quando a paciente não tem diluído, né? Quando a paciente não tem líquido lá dentro, tá espessão, se avalia, se discute com a paciente, né? Se toma água, espera um pouco, até porque nessa situação a cesárea imediata não vai diminuir o risco dela aspirar esse mecônio, do bebê aspirar esse mecônio. Por quê? Porque simplesmente quando o bebê sai de parto normal, inclusive, é apertado, então o líquido sai para fora. Só que quando o mecônio está espesso demais, por vezes não consegue sair. E na cesárea também não, né? Então, se avalia, né? Mas claro que se o bebê não está bem, a cardiotópica mostrou que não está boa, é óbvio que é cesárea de urgência. E oligodrâmio. O oligodrâmio é líquido restrito, né? E, na verdade, a gente antigamente fazia muito diagnóstico de oligodrâmio porque a gente avaliava índice de líquido amniótico. A gente sabe que o ideal não é avaliar o ILA, o ideal é avaliar o maior bolsão. Então, eu sempre explico para as pacientes que quando numa medida vertical, em um dos cantos a gente tem um bolsão maior do que 2 centímetros, a gente está ok de líquido. A gente pode aumentar muito a ingesta, fazer um controle mais adequado, com cardiotópico, enfim, né, ecografias. Eu, no meu consultório, faço ecografia toda semana, ali no final. Mas, enfim, quem não tem aparelho de ultrassom no consultório, solicita uma EP só para manter uma vigilância melhor desse feto, né? Mas não é indicação de cesárea. Antigamente a gente fazia muita cesárea aqui, por pressão alta, pré-eclâmpsia, oligodrâmio. Por quê? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha, no nosso hospital, misoprostol para induzir parto. A gente só tinha misoprostol de 200, que é para fazer indução de aborto. Há uns, eu acho que isso é uma questão de uns 8 anos pra cá, que a gente recebeu o misoprostol de 25. Então, muitas vezes, as pacientes eram levadas sim para cesárea porque a gente não tinha outra opção. Porque realmente não tinha. Enfim, acabava que ia por uma falha institucional. É recente, né? É. Aqui, né? É. É interior, a gente tá no interior. Hospitais, escola, não. Acho que falamos tudo, né? Acho que sim. Claro que vão ter outras histórias. Se não pontuamos aqui, considerem que não é indicações. Hoje ainda me perguntaram, não deu tempo de responder. Alguém me perguntou se
Hemorroidas. Ai, eu tenho hemorroidas. Não posso ter parto normal. Gente, vai ter teu parto. Vai ser feliz com teu parto. Pode dar uma pioradinha? Pode, depois a gente resolve. Pode ser que fique um pouquinho mais principalmente dependendo da posição que ela escolher na hora a gente do sempre tenta trabalho não de usar parto. banqueta. Exato, eu falo que aí a banqueta não é legal. Dói, assim, mesmo quem não tem hemorroida, às vezes depois fica com dor no ânus. Já falei, né? Eu fiquei com uma paciente interna de parto, um dia eu fiquei sentada na banqueta só pra ficar assistindo ali. Gente, tive uma crise de hemorroida depois. Eu tive que tomar remédio pra dor depois do parto. Então imagina quem já Imagina quem tá na situação, né? Não é legal. Gente, acho que a gente pontuou a maioria das coisas aqui. Aline, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que é legal a gente pontuar que a nossa luta é que todas as mulheres tenham a oportunidade de buscar pelo plano A, que é o melhor, o mais saudável, o melhor para cada mulher e para os seus bebês. É o parto normal, isso é indiscutível, né? É o parto normal? Sim, é o direito de cada mulher se preparar para isso, mas quando vem em primeiro lugar a segurança da mulher e do bebê e quando é necessário, tá tudo bem fazer uma cesárea, tá tudo bem colocar em primeiro lugar, porque eu amo quando tu fala assim, o que queremos no final das contas, né? É o filho, saudável. A gente saudável e bem. E tá tudo certo. Né? Mas a gente pode querer o nosso parto normal, sim. Mas caso a gente vá para uma cesárea, a gente tem que estar preparado também para ir para cesárea, né? Tá tudo bem, né? Porque no final das contas, a gente vai ter aquilo, né? Que a gente tanto queria, que é o amor da vida da gente, que é o nosso filho saudável. Esse é o objetivo. Mas que ninguém nos tire o parto, que não seja tirado o parto das mulheres por coisas que não são reais, né? Então tá aí. A gente deixou bem ajeitadinho, bem anotadinho pra vocês, hein? Qualquer coisa vocês voltem, rebobinem aí no nosso vídeo. E atendem e discutam com o seu obstetra. Obrigada pelo convite. Um beijo. E até o próximo vídeo.